Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo vai ser com o tema passado, presente e futuro. Falar aí sobre o tempo, falar sobre o agora, falar sobre memória, né? Então, eu estava aqui, né, tentando ver qual maneira de falar, né? Qual o enquadramento que eu vou falar sobre o tempo. Estava meditando a respeito e assim, é um tema muito fascinante, né? Muito importante. E a pegada é a seguinte: eu tenho feito vários vídeos falando sobre nós estarmos assim lúcidos, muitos vídeos sobre realidade, né? Olhar a nossa realidade, tentar entender o nosso agora, tentar entender os acontecimentos, tentar entender o que é que acontece aqui, o que é o mundo, o que nós somos, né? E tentar olhar para isso com mais mais lucidez e lógica possível, né, analisando os fatos, não fábulas, né? Ah, é isso, porque isso, não. Vamos tentar ver o que que é, o que passa. E muito importante, qual ferramenta que eu estou utilizando para ver isso, né? Então, isso da ferramenta que você utiliza de tentar ver a ferramenta é através de quais olhos eu estou enxergando a realidade. Então, isso é muito importante. Né? É o foco aqui, através de qual olhos, né? E quando eu entendo que eu não sou essa ferramenta que eu apenas utilizo, então tem algo por trás disso, utilizando isso para ver a realidade, então, ou seja, eu estou vendo a realidade já com alguns filtros, né? Então, quando eu percebo isso, eu lanço o olhar para quem está olhando através de todo esse processo. E quando eu faço isso, olho quem está olhando, então tem alguém além olhando também, né? Então aí você já percebe algo muito mais profundo que o que é você. Esse sentimento de você ser e esse sentimento de você explorar não só um ambiente físico, mas um ambiente intelectual, um ambiente emocional, um ambiente que, né, vai muito além do próprio instrumento que você utiliza para ver a realidade, né? Então, quando eu vou lançar esse olhar sobre o tempo, eu percebo que assim está no topo, né? De todos que você pode olhar através de você, através dos filtros, ele está lá na origem, né? No cerne, né? Porque o tempo ele compõe tudo, ele está tudo, é onde tudo se desenvolve, né? Então assim é muito mais do que passado, futuro, né? A gente sempre fala foca no agora, foca no agora. Eu vou tentar falar sobre isso também, né? Porque quando a gente fala sobre o agora, fala sobre memória, dá um certo sentido de perda, mas o que eu tenho que esquecer do meu passado não é bem isso, né? O passado não existe, não existe nem tempo, né? Isso que é uma coisa engraçada. O próprio conceito que nós temos sobre tempo, né? Como um animal ali no seu terreno, ele apenas vai utilizar o terreno sem nunca se dar conta, né, do que a terra tem embaixo, não sei o que e tal, né? Apenas uma camada mais superficial. Então, quando nós olhamos para o tempo, desde o ponto de vista humano, a gente vê uma camada superficial, algo tão natural que a gente nasceu dentro, né? Que nem o peixe, ele não se dá conta do oceano, né? Ele está ali dentro, ele faz parte, mas ele nunca se questiona o que é. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, né? É uma coisa que assim, o tempo é que nem o nosso ar que nós respiramos. Ele é mais que o nosso ar, ele é tudo, porque ele é a nossa composição, é tudo que somos. É o tempo. É como se fosse o tempo é como se fosse para nós, assim como é a água para o peixe, o oceano. Ele está nele, né? Mas não é externo, como a água está externo, está interno, está em cada célula nossa, né? Porque é onde tudo isso se desenvolve, né? Então eu vou tentar assim jogar esse olhar mais profundo, tentar entender desde o ponto de vista mais, não seria assim interior ou exterior agora para falar, né? Mais do ponto de vista de todo o possível, né? Para tentar entender o que é esse tempo, tentar entender o que é esse agora, e, por que ficar no agora, né? Quem é que sai fora do agora? Se a gente tem que ficar no agora, quem é que sai fora do agora? Como é possível sair fora do agora, sair do agora, né? Então assim a resposta clara já assim clara e lógica é não, é impossível sair do agora, porque não existe o passado, não existe o futuro, né? O que existe são nossas memórias,
né? Aí vem outra questão, o que é a memória? Por que tenho memória? Né? Então é uma coisa assim, não é que eu tenho que esquecer o passado, né? Então viva só no agora, que eu tenho que esquecer o passado, esquecer o futuro, né? Não, né? O foco ele é outro, que a vida aqui na Matrix ela pede para tirar porque as pessoas quando estão no passado estão vendo coisas negativas, ou seja, a pessoa quer viver coisas passadas. Então quando eu quero viver coisas passadas, então por exemplo, um livro, um caderno que você vai escrever, você vai fazer seu diário. Então eu escrevo uma página, viro, escrevo outra página, viro e continuo escrevendo. Então a minha vida, a minha existência só vai continuar no agora, na página que eu estou, né? Se eu fico no passado, eu estou fazendo o quê? Eu estou voltando página, então eu estou deixando de escrever. Isso assim é metaforicamente falando, né? Porque digamos que eu estou repetindo, estou escrevendo páginas do passado, porque não existe, não tem como você voltar às páginas, né? Mas assim, hipoteticamente falando, né? Eu estou voltando à página, né? E quando eu penso no futuro, eu estou pulando as páginas e fazendo rabiscos no futuro, né? E na verdade não é no futuro, eu estou rabiscando a minha página no agora, né? Que como não estou consciente, eu estou ali inconsciente rabiscando, né? Ou seja, como se eu estivesse rabiscando páginas futuras. E quando eu chegar lá, vai estar rabiscado com os rabiscos do passado de coisas que eu queria, né? Isso assim é hipoteticamente falando, né? Porque não tem. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Ou seja, o meu futuro ele fica ofuscado das coisas que eu fico projetando. Então, quando o futuro é o momento, é o agora, né? Tem um monte de coisas passadas que eu queria realizar que está ali empatando, né? De uma certa forma. Vocês conseguem compreender? Aí vamos voltar lá para o basicão, que esse assunto é complicado. Então, eu estou ali para continuar desenvolvendo, eu tenho que continuar virar a página e continuar escrevendo ali o agora, né? Não se eu ficar no passado, mas aí no passado aí eu vou lá, tá. Não, né? Eu vou estar repetindo, né? A mesma página, né? Se eu quero aquele acontecimento. E, e quem faz isso? Quem é que faz isso, né? Aí é você, né? É o teu ser, é as tuas memórias, né? Do que você é constituído, né? Não que quando você vai para o passado você deixa de viver no agora, você está vivendo só que de uma forma mais inconsciente, né? Então esse que a gente chama para invocar por agora, esse ser que você é multidimensional, né? É o tal acordar, o tal despertar, né? Porque quem não, por exemplo, quem não é uma alma antiga, que não tem muitas vivências, né? Cósmicas e tal, não precisa ter essa preocupação, né? A pessoa já, ela tem, digamos, a informação dela é limitada. Então, o que passa no agora satisfaz, como um animal, né? Então, ele tem o foco só no agora, só no presente. Ele não precisa ficar lembrando do passado. A lembrança do passado dele é instintiva, né? Ele sabe que não pode ir para tal caminho porque ali tem um predador. Você sabe que tem que ir para lá porque lá tem um alimento, né? Então, assim, nós saímos desse berço também instintivo e agregamos a ele um emocional e um mental. Então a coisa vai se tornando um pouco mais complexa, né? Então vamos supor, eu não vou lutar caminho porque tem alimento ou tem um predador. Eu vou lutar caminho porque lá no passado, né, na memória do animal ficou, né, a lembrança que tinha um predador e que lá para lá tem alimento. Na minha lembrança do passado teve, por exemplo, um caso que aconteceu, né? Então assim a coisa já é mais complexa, não é simples. Então, por isso, não ficar no passado, porque é passado, aconteceu, não significa que vai ser de novo, né? Mas se eu operar desde a memória básica de um animal, eu vou usar essa lógica. Eu tenho que ir para lá porque lá está o rio, né? Lá está o alimento. Tem uma coisa mais profunda ainda nisso nos animais, né? Porque muitos animais eles são como as células do nosso corpo, eles não têm inteligência. Vai para tal lugar, não. O corpo todo determina o que ele é. Assim como as aves, né? Tem ondas eletromagnéticas que determinam as rotas migratórias, para onde elas vão, né? E quando alguém perturba, o humano perturba essas ondas com harp, não sei das quantas, elas ficam desorientadas, as baleias encalham na praia, né? E outras coisas mais. As aves caem do céu, né? Entre outras coisas. Então nós estávamos operando desde daquele sistema alimentado do animal. Vai por ali porque ele tem um predador, tem que tomar cuidado agora, né? Qualquer barulho, opa, esse som significa, né? Então a gente acaba operando desse jeito. Então é disso que tem que sair. Mas esse sistema natural de você ter o conhecimento da memória, que é do que nós somos construídos, porque nós somos apenas memórias, né?
a nossa própria física ela não existe, né? Tem um átomo que é mais espaços vazios e mesmo as matérias que se encontram estão em espaços vazios. Então, assim, é onde que vem o tempo. O tempo cria tudo isso e cria essa... Não é uma ilusão. A forma de falar, a gente fala que é ilusão, mas não é ilusão. Né? Ilusão é o que você imagina. Imagina que não é real. Isso aqui é real. Estamos aqui. Eu, você... Né? Então essa é a nossa realidade, é para onde nós estamos jogando os nossos olhares desde o ponto mais interno do ser, né? Desde o ponto mais que nós conseguimos chegar do nosso íntimo, né? do ser, da centelha, que é o todo. Então, ok. Falando da memória, né? Vindo para essa questão de ficar no agora, né? A proposta do vídeo é falar o que é o tempo. Eu acho que eu já discerni bem, né, o que é o tempo. E então, assim, tem essa questão de você ver o tempo com o seu ser. Quem é que está vendo o tempo, né? Será que sou eu desde o meu interior ou será que são as camadas externas? Será que são os filtros? Né? Porque o filtro ele vai te dar uma visão, mas a visão que ele te dá é de acordo com o egrégora a qual ele é formado. Porque nós, por exemplo, egrégora você sabe que são uma malha mental com tais ideias, né, de um grupo específico. O que forma esse mundo é uma espécie de egrégora que vem e forma o mundo e plasma. Então nós temos essa egrégora humana. Aí você pode ter uma egrégora de Matrix, que pode ser distorcida. Então será que estou vendo desde esse ponto de vista ou o meu interior está conseguindo olhar o filtro e falar, esse filtro tem uma distorsão. Então a luz ali na parede vai bater um pouquinho torta. Então pela luz torta, pelo padrão, eu identifico que o filtro tem uma distorção. Então eu consigo, com outros meios, corrigir aquele erro. Né? Embora a visão continue vindo distorcida. Eu tenho outros meios para entender, para chegar na fonte. Né? Assim como, vamos supor, você tem uma máquina que tem ali um recurso inteligente. Ela vai corrigindo os possíveis erros, né? Sei que tem equipamentos que fazem isso. Né? E vai chegando ali ao final. É como você ter uma arte de restauração. A pessoa ela imagina mais ou menos, ó, essa parte deve ser assim, porque você segue os fios, então você entende. Né? Só que não é simplesmente físico, né? É emocional e mental. Então você consegue ver além, quando você consegue identificar esse defeito. Então você vai além do animal básico, do instinto básico né, que tem aquela programação básica, que é uma memória, né? Embora, como eu falei, às vezes o animal, nem todo animal ele funciona dessa forma, né, de memória. Às vezes ele funciona como um todo. Né, então ele se move com as células dos corpos. Né, então, à medida que ele vai se individualizando, ele vai começando a ter memória e começa a se destacar. Bom, então vamos lá. O passado é o que eu não quero deixar, nem o futuro, porque vamos supor, o que eu vivo, quando eu faço esse vídeo, eu estou fazendo porque eu vou postar no futuro. Né? Então quer dizer que você está vivendo no futuro. Né? Então a gente tem que se colocar essas questões. E o que eu trago aqui? Informações passadas são conhecimento que eu venho, né, adquirindo do passado. Mas como eu falo, o agora é onde você vai pintar a tela. Né? E fica vivo. Mesmo o tempo que você está vendo isto é no agora. E você está olhando apenas para a tela pintada. Né? E quando você coloca o olho na tela pintada, quem está olhando? É o animal, né? É as camadas mais exterior, é o egrégora, são os filtros. Só que quem está olhando através do filtro e vendo todo aquele interior que você é manifestado ali, que está manifestado fisicamente como uma tela, emocionalmente e mentalmente, que são as ideias. Então você está vendo com tudo isso. E consciencialmente, você está vendo a sua consciência te ligando a esse tema. Então a sua consciência está te ligando a este tema. O teu ser que é uno com todos nós, né? Eu uno com você, então está reproduzindo isto. Esta que nós chamamos de realidade neste agora. Né? Então, queira passar um tempo, esse vídeo vai ficar obsoleto lá para trás. Então dá apenas uma impressão, ou seja, um conhecimento que já foi fixado, mas está lá em nós. Né? Então a pessoa que ela abrir e olhar, ela vai estar acessando o conhecimento no agora. O conhecimento que a gente está falando de todo, do que somos, do que é o tempo, ou seja, nesse que existe no agora.
né? Então isso aqui é apenas um passo que foi dado. Você vai andando, você vê que para trás tem as pegadas, marcas que foram deixadas, né? Como um crescimento, assim como cresce o corpo físico, crescemos mentalmente dessa forma e assim vamos deixando essas pegadas. Então, da mesma forma que você deu uma pegada aqui, a próxima, muito semelhante, né? Com um pouco mais de informação, um pouco mais de desenvolvimento, mas quem colocou esse desenvolvimento? Eu? Não, o todo colocou. E nós estamos apenas olhando para isto, né? Agora falar um pouquinho mais sobre passado e futuro. Então, assim, sou tudo o que aconteceu no passado. Não, o que aconteceu no passado ele não existe, como eu vi falando em um vídeo recente, né? Não existe em forma física, né? Como as pessoas querem viajar para o passado. Então entra essa questão de viagem no tempo. Viagem no tempo não existe porque não existe tempo, né? Então, assim, quando eu vejo muitos meios, né, contratados falando em viagem do tempo, é apenas uma forma que eles têm de dizer. Às vezes o ET não tem outra forma de falar. Não, nós somos vocês do futuro. Não tem outra forma. Eles falam de uma forma que nem como você fala para uma pessoa normal. Ah, céu e inferno. De uma forma básica e resumida para quem tem um conhecimento limitado, uma percepção limitada de ver a coisa. Então se fala em futuro e em passado. Por que fala de futuro? Porque eu consigo projetar, eu tenho essa tecnologia. Eu acredito que no futuro não vou precisar disso. Não vou precisar chegar aqui, né, aqui, ó, clicando, né, eu vou pensar e a máquina vai, vamos supor, liga tal, eu quero falar com tantas pessoas, então eu apenas penso, eu posso ter uma tecnologia que apenas, vamos supor, não vou muito longe, um computador mesmo, né, hoje você já tem, você fala, né, com o Google, dá lá alguns comandos, né, então ele vai abrindo, fechando janelas, né, então vai ser mais ou menos isso, ó, gravar ao vivo, ele já aparece ali. Não é só a intenção, ele começa a captar. Então, isso vai acontecer quando? Vai desenvolver no futuro. Então, quando se chega uma tecnologia avançada, ele vai falar, somos vocês do futuro. Só porque já possuem essa tecnologia. Né? É apenas projeções. Então, ok. Né? Mas como fica essa questão da nossa relação com o passado e com o futuro? Com o passado, por exemplo, né? Eu me sinto como Márcio. Como Márcio, de acordo com as lembranças, com as vivências, né? Então, esse eu sei, né? Que é a parte humana. Porém, tem uma parte que sobressai a parte humana. Por exemplo, todos os humanos estão se comportando de X maneira. Eu me comporto de forma diferente. Então, tem uma parte, além do humano, se exteriorizando através de mim. Que eu sinto como sendo eu. Né? Só que como é assim, como é o peixe dentro da água que não percebe o oceano, nós no tempo que não percebemos o próprio tempo, né? o quão ele é, né? Eu acho assim tão natural e irrelevante. Então eu nunca me joguei os olhares sobre isso. Então quando você começa a jogar é porque é algo além deste. Né? Eu gravei algum vídeo e apaguei, porque comecei a desviar muito do assunto, então não sei se já falei disso aqui nesse vídeo. Né? Foi seguido, eu gravei, apaguei, falei, não, vou fazer outro para ver se consigo ficar melhor. Então, mas eu acho que eu já dei uma sapiada nesse tema, né? De você olhar com o mais íntimo do que você pode olhar. Então, você vê que você é esse passado cósmico, que vai além de uma programação normal. Por exemplo, tem uma programação humana normal, que está fazendo o que todo mundo faz. Tem você que age um pouquinho diferente, então você está agindo com uma programação que vai muito além que antes de você nascer. Né? O que a gente chama de passado. Né? Eu não vou discernir muito desse tema, porque é mais complicado, a gente acaba desviando muito mesmo. Mas eu acho que vocês já conseguiram entender. Né? Essa não existência... Assim, não tem como eu voltar e ver eu pequeno, né, ver quando eu encarnei. E quando isso acontece uma regressão de memória, eu estou apenas não voltando às páginas do livro, mas eu tenho na memória gravado tudo o que aconteceu. É tudo presente, tudo aconteceu no todo. Não é que fica gravado. É que uma vez existindo, né, de forma perfeita a qual nós estamos observando aqui, e aqui nós observamos com o quê? Com os filtros. Né? Então, quando você estiver lá no futuro bem avançado, já livre desses filtros, você vai conseguir ver outros aspectos. Então, são as pessoas que fazem regressão e conseguem se posicionar, porque ela está vendo com
além dos filtros, né? Como se tivesse, vamos supor, com a alma dela. Então a alma dela está no ambiente, consegue se posicionar em qualquer ponto, em qualquer pessoa, ver, sentir o que qualquer pessoa está sentindo, né? Porque essa, como somos o todo, somos um, essa lembrança não é minha, é sua, né? Então se pode acessar, né? Se pode chegar na pessoa, essa pessoa tá ali, as lembranças. Ela fornece, mas não é a forma de eu contar para você, não, de ter acesso, uma espécie de acesso livre, né? Mas isso você já tem que estar livre dessa forma de ver pelo aparelho humano, pelos filtros humanos, né? Você já vê uma forma mais geral de todo. Então, quando alguém fala que vai voltar para o passado, ela entra nessas lembranças. E o meu ego pode alterar. Eu queria que a coisa fosse diferente assim. Então eu penso na coisa diferente, não porque eu vou alterar o passado. Não, eu não alterei. Eu só estou brincando de rabiscar. Eu estou reescrevendo a história e vou lá e faço um rabisco diferente. Mas o que passou, já passou. É imutável, não muda. Já aconteceu. Não tem como você mudar uma parte. Aí vamos supor que eu vou pegar um extremo. Eu vou fazer aqui um trabalho, eu vou voltar para o passado, né, hipoteticamente, e lá eu vou fazer uma marca na minha mão, né? Então, quando eu acordar, por exemplo, do transe, eu volto e tá ali a marca na mão, envelhecida e tal. Falei, nossa, como isso aconteceu? Então, realmente existe viagem no tempo. Não, eu consegui alterar a minha realidade usando este artifício de corrigir algo do passado. Então, muitos terapeutas acabam usando isso, né? Eles vão e hipoteticamente apagam um acontecimento do passado, né? Mas ele apenas ali passou uma rasura. A coisa continua lá. Né? Então, assim, há outras formas mais eficientes de resolver isso que é encarando o que aconteceu, né? Amadurecendo. Né? Uma briguinha infantil na escola não pode me prejudicar porque eu cresci além daquilo e eu compreendo, né, as briguinhas infantis. Né? Agora, não falando que não aconteceu. Né? Porque se você falar que não aconteceu, de repente você continua reproduzindo aquele comportamento porque você não amadureceu. Né? Então, assim, a coisa toda é no agora, não tem o passado. Né? O passado foi só um momento de crescimento que fica como lembrança, como uma memória, né? Que a gente hoje coloca como uma caixa, né? E esse seria onde que as pessoas mais sensitivas conseguem acessar. A forma de acessar isso não é só de lembrança, é sentimento, né? Por consciência, né? E com isso nós acessamos muito mais, só que nós pouco percebemos. Mas quando você se reproduz, quando você é diferente no meio da manada, né, quando você faz coisas diferentes, você está sendo isso, sem perceber. Né, como o peixe que vive no oceano e não se dá conta da água, porque está em volta dele, é parte dele. Né, então nós somos parte desse tempo. Né? Então, só colocando alguns elementos a mais para finalizar, o tempo, quando se diz que é relativo, ele é único, no todo ele é a mesma coisa, porém, em dimensões diferentes, como a energia ela passa mais rápido, a vida lá ela é como se estivesse em câmera rápida, né? Quando você coloca ali vai ver um filme e avança, então as cenas ficam tudo rapidinha, né? Então, assim, nesses mundos a vida passa assim como se fosse é mais rápido, só que é tão rápido que nós não podemos ver. Então é como você pega uma roda de uma bicicleta, se ela está parada você vê o enraiamento, né? Aqueles palitinhos. Se você gira devagar, você consegue ver ainda ele girando. Então aquilo é como se fosse a terceira dimensão. Agora se você bate a mão e gira muito rápido, você já não vê. Né? Ele fica tudo branco, esbranquiçado. Quanto mais rápido ele vai sumindo. Então, ou seja, é a mesma coisa nesses mundos. A percepção que os seres lá têm de estar passando o tempo são o mesmo que nós temos aqui. Eles não sentem passando o tempo mais rápido. Né? Eles seguem normalmente. É só quando precisa um vir para o outro, vamos supor, eles fazerem a chamada viagem dimensional, é que nós viajamos fisicamente, mas nós somos multidimensionais, então nós não viajamos multidimensionais porque nós estamos presos nessa prisão da Terra. Eles já conseguem fazer isso. Então, a viagem faz com que eles também entrem na vibração, então eles entrem na nossa percepção de tempo. Então eles ficam mais lentos porque eles entrou, é que nem, por exemplo, eu estou aqui no ar, eu consigo correr, eu tenho me desenvolver, e quando eu entro na água, eu fico mais lento. Né? Só que todo mundo lá está mais lento e a vida lá é normal assim. Então eles entram aqui, eles podem até sentir uma pressão que estão um pouquinho mais pesados,
né? Mas eles percebem o tempo passando normal, assim como na água, só que eu percebo uma certa limitação, né? Então, como eu ainda não tenho muito consciente em mim os dons que eu tenho, digamos, fora do corpo, então eu não sinto tanto essas limitações, né? Que poderiam ser aprisionantes, né? Sufocantes se eu sentisse isso, né? Ah, então, assim, por isso que o tempo ele passa, só para explicar, né? Em vários, depende de acordo com a vibração, ele passa mais rápido ou mais lento. Muitos falam que o tempo aqui na Terra está acelerando, que o dia tem 16 horas, mas não, é a mesma coisa, né? Apenas que a quantidade de informação aumentou, né? A vibração aumentou, então está passando, está mais acelerado, mas passa de forma igual. Então, ok. Sobre o futuro, eu acho que eu já falei, né? São projeções que nós fazemos. Então, nós, como seres, nós temos isso dentro de nós, o presente, o passado e o futuro, mas não que existam fisicamente. Só existe algo agora que a gente chama de tempo, mas ele está muito, muito além de qualquer compreensão que a gente pode falar quando a gente emprega a palavra tempo. Eu diria que ele vai muito além ainda da palavra todo, né? Porque surge algo dentro já desse tempo, né? Ele está muito íntimo, é uma coisa só, né? Todo e isso que vai muito além do tempo, né? Então, assim, eu não lembro se eu falei nesse vídeo, né, sobre como a gente olha, esse olhar que a gente... Se eu falei, já vamos reprisar, né, para finalizar. Esse olhar que nós lançamos sobre o tempo. Quem é que lança esse olhar sobre o tempo? Né? O leigo, o que acaba de sair do reino animal e ganha um óleo mental para brincar, né, para explorar, ao tempo, aqui agora são tão horas, daqui a pouco vai escurecer, vai ser noite, né, de manhã teve não sei o que, né, então ele fica muito restrito, assim, é muito superficial, né? Agora eu falei superficial e eu vim por superficial, perdi a meada, o que é esse sentido mais profundo, né, do tempo. Porém, esse tempo não é este que você vê que vai ficando para trás ou que tem um futuro que está chegando, né? É este do agora, por isso que se chama para evocar muito para o agora, para estar consciente, presente no agora, que é onde você consegue observar. E através deste agora, que você vai ver que você existe, você surgiu dentro de algo que não está passando, mas é assim, é um movimento energético que existe, que onde propicia que essa estrutura física venha a tomar forma, né? E não só essa estrutura física, mas essa estrutura emocional, essa estrutura mental, essa estrutura de consciência e outros corpos mais sutis que operam através desse, né, aglomerado de corpos que até chegar ao todo, que é uma coisa só, que eu diria que é o próprio tempo em si, que é o agora, que não é tempo, não está passando, é apenas o agora se desenvolvendo, né? Mas cada um tendo ali a sua percepção, que aí a nossa percepção já é a máquina, já é o filtro vendo, né? Então por isso que quando você se interioriza, você consegue chegar nesses pontos mais e ter uma percepção que vai além do que a gente chama de tempo, né? Que é até difícil assim de dominar e tentar enquadrar dentro disto. Então aí você consegue perceber que não tem essa coisa de passado e futuro, né? A coisa, acho que é a forma mais simples, né, de tentar chegar a isso. Então, ok, né? Tá ficando um vídeo longo. Eu queria fazer um vídeo bem curtinho. Então, eu vou estar terminando. Espero ter conseguido passar, né, a ideia. Essa ideia, né, de tentar ver com o mais íntimo que você consegue. Porque não é só a percepção, mas é os seus pensamentos, os seus sentimentos, né, que você consegue olhar antes deles. Né, que aí dá a impressão de tempo. Né, como se controlasse o tempo, é uma coisa meio esquisita. Ok, né, talvez em vídeos futuros eu trabalhe um pouquinho melhor disso. Deixa aí meu e-mail, para quem tiver dúvidas, perguntas, podem mandar por e-mail, ou aí nos comentários podem deixar aí as suas questões. E muito obrigado, até o próximo vídeo.